Olá, pessoal! Mais um episódio aqui do nosso podcast Carreira em Movimento. E hoje eu estou muito feliz porque nós temos aqui um convidado que é muito especial, que eu venho aprendendo a cada dia mais, admirá-lo. Pelo que eu estou vendo lá, nós fazemos parte do mesmo grupo, um grupo de networking, que é o BNI, com a metodologia americana. Inclusive, tem me proporcionado conhecer pessoas incríveis, com histórias incríveis. E hoje vocês vão ter aqui a oportunidade de conhecer um pouco mais da história dele, que tem 38 anos, é casado com a Tati, pai da Aurora, que tem uma história incrível, que teve a sua carteira assinada pela primeira vez aos 29 anos. Eu achei super interessante, porque é uma história realmente diferente. Foi o pior vendedor da loja. Gente, a construção ela é muito surpreendente, né? Eu fui o pior vendedor da loja e automaticamente eu me tornei um treinador de vendas, um especialista em vendas. E não é à toa, né? Porque provavelmente tem uma história aí muito legal para compartilhar. Foi diretor do IEL, da FIEG, diretor da Unicamp também, da Padomix e fundou também a Dynamix em 2021. Que legal, Daniel, conhecer um pouco mais da sua história. Vou deixar você começar aí a sua apresentação, inclusive falar algo que eu deixei de falar, porque nós vamos fazer um bate-papo. Bater um bate-papo não, né? Vamos fazer um bate-papo bem legal aqui, que eu quero que realmente a história dele te inspire, certo? E eu quero agradecer também, aproveitar essa oportunidade aqui da nossa abertura desse episódio, agradecer aí a sua audiência. Agradecer também os feedbacks que eu tenho recebido. Então, assim, ó, nós amamos feedbacks. Continue aí compartilhando a sua percepção, que nós vamos estar do lado de cá tentando sempre promover o melhor conteúdo para vocês, tá bom? Seja bem-vindo, Daniel. Vamos começar aqui. Obrigado. Primeiramente, gente, eu tô super feliz de estar aqui no Carreira em Movimento, que assim, já vi alguns episódios, eu falei, um dia eu vou estar lá. Que legal, Daniel. Obrigado, viu, por trazer aqui. Eu que agradeço a sua participação. Já tem tempo que a gente está combinando, falando, né? A Júlia já tinha comentado aí da sua vontade de participar aqui. Eu fiquei super honrada, inclusive. E aí as coisas acontecem na hora que tem que ser, como a gente estava conversando também. Então, assim, vai ser um prazer conhecer um pouco mais da sua história. Aqui, como a gente tem falado, Daniel, o Carreira em Movimento, só para recapitular, nós criamos esse movimento aqui realmente para trazer essas histórias, né? Porque eu faço o programa de orientação vocacional e profissional e a gente sabe dos desafios que nós temos, né? Eu tive, talvez você tenha tido também. E é um desafio fazer a sua escolha profissional, se desenvolver profissionalmente. E às vezes até aquelas pessoas que por algum motivo não estão satisfeitas com aquilo que fazem e por algum motivo às vezes quer fazer uma transição de carreira, como foi o meu caso. Então, assim, essas histórias é realmente para inspirar vocês. Então, assim, vai ser um prazer aqui te ouvir. Eu quero que você comece contando aí como que foi essa jornada, como que foi ali o início. Vamos começar lá do início mesmo. Quem é o Daniel Bueno? Olha, assim, profissionalmente falando, eu sempre achei que eu tinha nascido para ser músico, né? Então eu fui músico por 17 anos, eu toquei com um monte de dupla grande, toquei com Humberto Ronaldo, com Jorge Mateus, com Gustavo Lima, com um monte de gente. Uau. Sempre fui guitarrista, violonista. E minha mãe, ela me zoa até hoje, né? Porque depois que eu fiz a transição de carreira para vendas, ela fala, e aí, você me falava que música tava na sua veia, que você não tinha outra profissão, que você nasceu para fazer música. E eu não tive uma Eliane na vida para me orientar sobre o que fazer, sabe? Uau. E música é aquela coisa, eu tinha chegado na carreira onde 1% dos músicos do Brasil e do mundo vão chegar, sabe? Assim, cheguei bem alto, toquei dentro e fora do país, nos maiores festivais de música do mundo, mas aquilo não estava me satisfazendo, aquilo estava me consumindo, sabe? E eu já não estava feliz mais. Tem uma música do Raul Seixas que fala assim, e agora que eu conquistei tudo, e aí? O que tem pra frente? O que tem depois? O que tem depois, eu não via na música, sabe? Eu já tava estressado, eu já tava consumido, assim, desde os 11 anos, tocando em banda, né? Meu pai também é músico. E eu nunca... Eu achava que o propósito era ser grande, era tocar em bandas grandes, né? E eu não conhecia outro meio de vida. Quando aconteceu de eu ter quebrado, por falta de administração, por não saber de vendas, não saber de marketing, todo o dinheiro que eu ganhava, Eliane, ele ia pra assim, coisas aleatórias. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu não gastava com coisas assim. Foram coisas assim, comida, roupa boa, esse tipo de coisa. Quanto mais eu ganhava, mais eu consumia.
Uau. Por quê? Porque eu não tava feliz, entende? Uhum. Porque E aquilo tem ali outras não... questões aí, né, de picos e vales, e aí às vezes as pessoas Isso. ganham muito dinheiro, mas de alguma maneira perdem também. É isso aí. Pra mim, Nossa. era quanto mais eu ganhava, mais eu perdia, mais eu gastava, né? Você sabe que isso aí está relacionado também com a formação de crenças? O empilhamento de memórias? Depois nós vamos conversar mais sobre isso. Vamos sim, eu quero aprender. Porque, nossa, é muito interessante. Essa semana eu estava assistindo, estou, né, ainda assistindo aí um lançamento do Resgate dos Otimistas. Que legal. Então, assim, é um conteúdo, assim, riquíssimo. Inclusive, eu já fiz parte, fiz a formação, inclusive, da análise corporal com essa equipe, que era do Corpo Explica. Hoje o Elton Euler, ele toca sozinho lá um grupo de GPS. É outra metodologia, que para Aham, mim também é networking, entende? com certeza. Mas hoje, para mim, fica muito claro, e eu passei por isso também, entendeu, Daniel? É essa questão, às vezes eu ganho muito dinheiro, mas qual é a relação que eu tenho, que foi formada ao longo da minha vida em relação ao dinheiro? Então, eu Exato. ganho muito dinheiro e perco também, na mesma velocidade, às vezes até mais rápido. Exatamente. Que legal, mas Exatamente. assim, é uma experiência, e a partir disso, como que foi para você, então, Aí essa eu tive a, transição? a parte de quebrar mesmo, e aí eu falei, olha, o que que eu posso fazer pra colocar... Eu era um cara de 29 anos, já tava velho já, né, pro mercado, pra entrar. Não tenho formação acadêmica, nunca tive... Sempre estudei música, né, então nunca tive interesse de estudar outras coisas. Tinha clareza do que queria ser. Exato, e sempre Uhum, investi a vida naquilo. Quando uhum, eu cheguei lá e tudo, e aconteceu de quebrar mesmo, a ponto de não ter, Eliane, dinheiro pra pegar o ônibus quando eu tomei essa decisão. Foi a minha uhum. mulher que entrou comigo junto no ônibus, passou aquele bilhetinho lá, Aham. passou comigo, aí ela desceu e eu fui pro Flamboyant buscar emprego. Eu falei, olha, eu tenho que ir pra lá e a única coisa que eu posso fazer, aquele ditado que dizem, né? Nossa, eu não sei fazer nada, vou ser vendedor. Já ouviu essa, já? Já. Ou administração, né? Curso de É, administração o também tem administrador que é isso. coringa, né? Sim. No meu caso, eu sempre ouvi, você não sabe fazer nada? Vai ser vendedor. Nossa, que engano da minha parte. Mas foi um engano bom. Eu peguei um ônibus e eu fui determinado, olha, eu tenho que voltar de lá com um emprego. Uhum. Se eu não voltar empregado, amanhã eu não tenho o que comer em casa. Tava nesse nível de decisão. Uau. E aí, assim, por uma inspiração, eu acredito muito em Deus, eu não sei vocês, mas eu acredito demais. Mas eu acho que por uma inspiração divina, eu fiz coisas certas nesse dia. Eu parei pra dona da loja, fui lá, pedi de porta em porta. Gente, essa história é engraçada. Eu não sabia o que significava a palavra currículo. Eu nunca tinha ouvido na minha vida, com 29 anos. Não se Uau. usa no meio musical, né? Sim. E aí, quando a moça me Você não vai perguntou... falar cantar e vai apresentar o currículo Tipo, também? me manda seu currículo aí que eu Não, vou eu te quero ver se você contratar. sabe cantar, né? A verdade é Cantar, essa. tocar, isso aí. É. E aí a moça me perguntou: me manda seu currículo. O quê? E ela foi tão legal comigo, Eliana. Olha pra você como uma Os pessoa boa, anjos. ela muda a sua história, né? Sim. Ela me chamou lá na salinha dela, a gerente da loja, e ela fez o meu currículo, tirou uma foto minha lá na hora, perguntou o que eu sabia fazer. Eu falei: não sei fazer nada, eu só sei tocar violão, moça. E ela montou mesmo assim e ligou pra diretora dela, conversou. A diretora me chamou pra ir lá, ficava uns 4 quilômetros distante lá o escritório onde fazia as contratações. Essa gerente me colocou no carro dela e me levou lá, Nossa, olha, um sabe? anjo mesmo. Nossa, até hoje, Dona Vilma, se ela estiver vendo, com certeza vai estar vendo, porque ela me Olha que segue lá. legal. E um abraço pra Dona Vilma aí, viu? Obrigado. Parabéns, dona Vilma, por contribuir e ter esse coração gigante aí em ajudar as pessoas. Com certeza é uma pessoa muito iluminada. Até hoje. E aí a Dona Vilma conseguiu esse primeiro emprego pra mim. E eu não tinha experiência nenhuma, tava competindo ali com um monte de moçadinha de 18, 17, 18 anos, todo mundo querendo trabalhar em shopping, né, aquela coisa. E eu fiz um desafio. Falei pra dona da loja, falei: olha, você me contrata, eu não tenho experiência nenhuma. Eu sei que você tem gente até com currículos melhores do que o meu. Não sei o que é currículo, mas deve ter gente melhor do que eu. Mas se eu não der resultado pra você em 3 meses, eu te devolvo todo o dinheiro que você investiu em mim. Olha só. E ela topou o desafio. E aí o que aconteceu? Eu fui o pior vendedor da loja. Por 2 meses eu fui o pior vendedor Eu da já ia loja. pensar assim, não, aí você cumpriu, né, todas as metas e não teve que devolver o dinheiro, porque para você fazer uma garantia assim, você tem que ter muita, como se de bala na agulha, né? Exato, exatamente. A minha bala na agulha era o desespero, né, da época. E eu Aham. pensei, eu vou ter que ser o melhor. Eu achava que vender, Eliane, era um talento, era uma coisa assim, nossa, o cara nasce com dom. Eu tinha acabado de sair da música. Eu era bombadinho, eu tinha um cabelão, aquela coisa. Hoje não mais, né? Mas sempre fui muito comunicativo. E todo mundo pensou, nossa, ele vai ser o melhor vendedor da loja, ele vai ser excelente vendedor. E eu fui o pior. Porque vender não tem nada a ver com a sua comunicação, com a sua aparência, com o seu visual. Não tem nada a ver com isso.
Uau! Então, eu também quero fazer esse curso, porque eu tava falando, eu trabalhei 20 anos em banco, pensava que eu sabia vender, mas eu tô achando que eu não sei vender nada. Eu tenho que aprender muito com você, viu, Daniel? Vou ter que aprender muito, vou ter que fazer uns cursos aí com você. Mas, assim, é interessante isso quando você fala, porque, de fato, a gente tem essa sensação que os melhores vendedores vão ser aqueles que são mais comunicativos, né, que têm uma aparência legal, mas, às vezes, é técnica, então, você tá querendo dizer? Pura técnica, 100% técnica. Se fosse pelo talento, eu continuaria sendo o pior vendedor. Foi quando eu descobri Uhum. que vender é uma ciência e não um talento, não um dom. Quando eu descobri que vender tem método, tem processo, tem etapas do funil, né, e Uhum. tal, que são bem definidas e que qualquer pessoa pode seguir, foi aí que eu saí do pior vendedor da loja pro recorde mundial que a loja bateu. Uau! Até hoje não bateram o meu recorde. Não? Não. Até hoje? Quanto Tem tempo depois? 10 anos, 10 anos já. E você deu esse treinamento lá pro pessoal? Não, não dei. Ainda não? Aí tem que dar esse treinamento lá, Daniel. A gente vai ter que multiplicar, ensinar para todo mundo isso, como bater o recorde em vendas. Que É, legal. isso aí. Esse aí eu não dei lá, não. Mas fica a dica aí, hein, pro pessoal, né? Já procurar, né? É isso aí. Mas assim, eu acho super interessante quando você fala essa questão assim de primeiro, essa questão da atitude, Uhum. né? De ter essa vontade, falar assim, caramba, o que que eu vou fazer agora? Porque eu também tive esses momentos e teve um áudio que eu ouvi até do professor Gilberto, ele falava assim, primeiro você tem que passar pelo Vale da Sombra e da Morte. Eu falava assim, como assim? Vale da Sombra e da Morte? Então, assim, o que que acontece? Eu até brinquei a hora que eu cheguei, o que que acontece quando tudo acontece? Aham. Então, muitas coisas acontecem, principalmente quando você decide fazer alguma coisa. Ah, vou fazer uma transição. Aí você vai lá no fundo do poço. E aí, às vezes, você nem percebe que tem outras possibilidades. O que que eu vou fazer agora? E é Exato. nesse momento que as pessoas começam. É a jornada do herói, né? O que que É. acontece que vira alguma chave, você fala, cara, não tem mais opção. E agora eu tenho que simplesmente fazer. E o que que eu vou fazer? Vou pegar um ônibus que eu nem tenho dinheiro para Uhum. pagar e vou procurar emprego e tenho que sair de lá com o emprego. A Exatamente. determinação. E eu vejo assim, que é o seu posicionamento. Cara, eu não sei o que que é currículo, Uhum. mas eu quero o emprego. Entende? Aí vem as pessoas também, né? Aparecem os anjos que a gente estava comentando. E aí você também faz uma proposta. Fala, não, peraí. Então, me dá um emprego que, se eu não for bom, eu te devolvo o investimento que você fez em mim. É, Não exatamente. é? Eu acho, assim, super bacana essas histórias, adoro isso. E, assim, quando você estava fazendo isso, o que que você pensava, Daniel? Como que estavam os seus pensamentos, os seus sentimentos nesse momento? Já tá, até para a gente poder entender um pouquinho aqui dessa construção, porque Uhum. realmente é um desafio. Como que Foi. você lidou com tudo isso? Foi, assim, foi um misto de eu preciso fazer, né? Como você falou da determinação, mas eu tive que lidar muito também com o lance da perda da carreira, né? Eu me vi Uhum. do dia para a noite, com tudo aquilo que eu tinha programado para minha vida de ser músico e tal, e ter conquistado, ter chegado nas bandas grandes, ter chegado onde eu tinha desde pequenininho ali, eu sempre sonhei. Eu vivi isso e de repente não ter mais, entende? Eu tive que conviver com esse fator da perda também, de ser visto como um derrotado, ser visto como um cara Hum. que tava na lona. Os meus ex-colegas de banda, né? Quando eu não conseguia mais tocar, quando eu não conseguia mais ser chamado para as bandas e tal, eles me zoavam, assim. Minha casa, na época da música, Eliane, era lotada. Sempre que eu tava em Goiânia, os artistas iam pro Imagino. meu estúdio, pra minha casa, sabe? E de repente aquilo sumiu. Então, a primeira sensação, o primeiro desafio foi lidar com a sensação de perda, de derrota, de fracasso, de frustração. E ao mesmo tempo eu não podia deixar isso me dominar, porque eu tinha que colocar Uhum. comida em casa. Eu já era casado, já não tinha a Aurorinha ainda, né, minha filhota, mas já minha esposa dependia unicamente de mim. Então tinha o sentimento eu preciso fazer, mas eu não posso Uhum. deixar essa frustração, esse negócio todo me dominar. Essa transição, como eu não tive uma orientação profissional, ela foi muito abrupta, né? Ela foi muito na questão da dor mesmo, do Vale da Uhum. Sombra e da Morte, igual você falou. Se eu tivesse tido uma orientação, se eu tivesse tido cuidado de procurar alguém que pudesse me orientar nesse processo de transição de carreira, isso com certeza teria sido muito mais suave. Mas não foi. É. Não, e eu passei por isso também, né, Daniel? Então, assim, a minha transição, ela veio com a minha demissão com 40 anos de idade. Minha primeira demissão. Então, assim, eu tive que lidar Nossa. com isso. Eu sei o que você está falando. É óbvio, assim, que na época eu ainda pensava, falei assim, gente, eu fico pensando que esse momento para o homem é muito mais desafiador.
Por quê? Porque ali eu não estava com o papel de provedora da minha família, né? Eu já Uhum. tinha meus filhos, mas eu estava ali, eu tenho meu marido, então é totalmente diferente. Agora eu sempre pensei nisso. Eu falava assim, gente, quando um homem era demitido do banco, eu ficava pensando, meu Deus, o que que essa pessoa vai fazer? Então eu vejo assim que é diferente, óbvio, É. né? A gente tem a responsabilidade da gente. A minha transição teve muitos picos e vales, tanto é que eu falava assim, cara, eu não nasci para empreender. Eu Uhum. não sei, eu acordo de manhã e falo assim, o que que eu vou fazer hoje? Sabe? Então, assim, eu tive que lidar com uma situação parecida no sentido assim: primeiro era a Eliane do Bradesco, Uhum. depois eu era a Eliane do Itaú, depois eu era a Eliane que, tipo, e agora? O que que eu sou? E aí, quando eu ia preencher alguma ficha, eu falava assim: gente, como isso incomoda, porque mexe na nossa identidade. Mexe. E daí, quando você fala assim que você teve que lidar com essa situação, eu vejo que ela é um pouco mais complicada. Uhum. Porque ali você vai envolver N outros fatores. Tem o seu meio, tem a questão da vaidade, que eu vejo também. A questão de o Daniel, cantor, né? Aí tem todas as baladas, tem as fãs. Eu tô até vendo você lá tocando, cantando, porque eu já vivi também alguns momentos assim, e eu sei que isso realmente, inclusive, sobe a cabeça da gente, porque Sobe. é muito bacana, né? Você tá sendo visto, as pessoas estão lá aplaudindo, falando igual sua mãe fala. Ué, mas você não disse que você queria ser o cantor, tal, não sei o quê? Mas eu fui. Você viveu essa experiência. Isso. Até o momento que talvez não tenha feito mais sentido. E tá tudo certo. Eu vejo Uhum. hoje assim, falo, cara, tá tudo certo. Se eu não tô me sentindo mais feliz, então vamos mudar. Né, vamos fazer algo diferente. E eu gravei um vídeo essa semana dessa aula que eu assisti falando sobre desistir. Então as pessoas, elas precisam aprender também a Uhum. desistir. Uhum. E a gente fala assim, desista de desistir, era a minha frase, desista de desistir. Aí eu assisti essa aula e falei, opa, peraí, faz sentido o que ele tá falando. Aham. Então as pessoas têm que se permitir também desistir, porque eu preciso às vezes desistir daquilo que não tá bom mais na minha vida. Eu preciso desistir, talvez, de uma relação que não faz mais sentido, eu Isso. preciso desistir de uma carreira que não faz mais sentido para mim. E aí, esse desistir é o desafio que você falou. Exato. E aí, você tem que mudar. E aí, você, tipo, né, eu fico imaginando, falei assim, nossa, eu já sofri, porque eu era a Eliane do Bradesco, que tipo, Eliane do Bradesco, né, mas eu não era o Daniel, Não. cantor, com não sei quantas, né, sei lá, milhares de fãs, e assim, mexe com a gente, principalmente quem tem esse perfil. Então, tem que ter, acaba tendo que lidar também com essa questão da vaidade, e aí você voltar lá no fundo do poço, né, lá no Vale Uhum. da Sombra e da Morte, para você ter que se reerguer, com certeza deve ter tido aí, assim, muitos insights, muitos inputs, inclusive através do meio que você vivia. Uhum. Mas eu quero saber, assim, depois que você aí bateu o recorde, como que ficou a sua vida, como que foram, assim, o que que mudou? Aí sempre a gente vai estar falando de pensamento, sentimento, porque, gente, eu Aham. adoro isso, porque isso aqui move as pessoas e moldam o seu comportamento, É não verdade. é? Então é isso que vai fazer a história das pessoas, eu adoro essa parte. Com Compartilha aí certeza. com a gente. Olha, assim que bateu o recorde, nem eu acreditei. Eu comecei a fazer algumas coisas que hoje eu falo nos cursos, né? Hoje eu falo nos treinamentos, o que foi o diferencial. Que eu comecei a entender não só a ciência de vendas, mas o processo do negócio como um si, como Uhum. um todo, né? Eu sempre digo que empreender, você disse que tinha essa dificuldade de empreender e tal, mas empreender é uma atitude. Você pode ser um empreendedor sendo um empregado. Sim. Eu fazia isso sem saber o que estava fazendo. Eu pegava lá um dinheirinho do que eu ganhava lá da comissão e investia no Google Ads lá, por exemplo. Então começou a chegar gente na loja procurando o Daniel. E isso começou a Como aumentar vendedor de loja, você como estava vendedor. investindo no Google Ads? Isso. No meu pessoal, eu gravava os conteúdos pessoais vestindo as roupas da loja, pedi pra minha amiga vestir as femininas, filmava ela, Que ano fazia... isso, Daniel? Isso, Fiquei curiosa agora. 2013, 2013. exatamente. 2013. Tava começando essa questão, né? É. Foi 2013 que explodiu mesmo? Acho que não, 2008 já tinha WhatsApp, mas Não, Instagram. o WhatsApp tava começando em 2013, O Instagram já tava bombando, já era bombadíssimo. Né? O Facebook nessa Eu época era muito demorei também a forte. acordar pro Instagram. Eu também, eu tô acordando agora. Mas e aí? Aí você E aí começou a começou a chegar fazer? gente, chegar gente, chegar gente. Eu começava a pegar cada vez comissões maiores e eu pegava uma parte dessa comissão e reinvestia no negócio. Chegou num ponto que os meus colegas de loja eram 14 vendedores, 7 de dia, 7 de manhã e 7 à noite. Os 7 que estavam no meu horário, os outros 6, começaram a trabalhar pra mim, assim, começou a lotar a loja só de gente chegando e, sabe? Aí você começou a ganhar a comissão sobre a venda de todo mundo, então. Assim, não, né, eles vendiam pra isso, só que não dava tempo. O pessoal chegava na loja me procurando toda hora. Eu quero falar com aquele cara que Tá. faz o conteúdo, o Daniel. Eu quero falar com aquele cara da
da calça rasgada. Teve Ah, um conteúdo meu que viralizou por causa disso. Da calça rasgada? É. Ah, teve o cara lá da calça rasgada. Deixa eu falar com o cara da calça rasgada aí. E aí, Uhum. começaram a entrar gente na loja, E você assim. fazia o tráfego, você mesmo que fazia, tudo Eu mesmo fazia, sozinho. não sabia fazer nada, não. Eu entrava lá, esse campo aqui é público? Tal, público. Ah, esse campo aqui, tal coisa. Era eu que fazia tudo, sozinho. Uau. Mas é o lance de você fazer o diferencial. Por que eu consegui destaque nessa época, Eliane? Porque ninguém fazia isso. Sim. Entendeu? Eu até Ninguém fiquei tinha. surpresa nessa época fazendo isso. Um vendedor de loja. Um vendedor de loja, exatamente. E até hoje tem muitas pessoas que vendem em loja, mas não tiveram esse site, Quase ninguém. né? Isso 2013, nós estamos em 2023, Exatamente. então já era para as pessoas também já terem, né? Aham. E aí tem gente que ainda tá com essa dificuldade. Eu falo assim, gente, não tem volta. Não tem. Não tem volta. Não, e eu tô falando esse negócio de rede. Aí eu vou ter que compartilhar depois aqui um vídeo que eu gravei ontem. Aí as pessoas falam assim: nossa, Eliane, mas você não tem foco, porque as pessoas até hoje não me entendem. Ah, Muitas pessoas falam assim, Eliane, mas o que você faz de verdade? Eu falo assim, gente, eu trabalho com pessoas, aham. entende? E aí, às vezes, as pessoas, quando eu explico e posto lá, eu falo assim, mas você trabalha com criança, você trabalha com adolescente, você trabalha com adulto? Eu trabalho, gente, é É, pessoas. pessoas. E aí eu falo assim, sim, e eu adoro. E ontem eu atendi um jogador de futebol de 10 anos. Ai, Que que fofo. massa. Não, gente, eu amo. E aí ele falando, né? Eu falei assim, quais são os seus sonhos? E ele falou que quer ser jogador de futebol profissional Aham. e quer jogar no Real Madrid, e quer ter uma casa, e quer ter um carro, que é o Tesla. Eu falei, que cor que é esse carro? Ele, a cor? Eu falei, sim, a cor, inclusive da maçaneta do carro, porque isso é neurologicamente correto, Aham. certo? Já começar a pensar nisso. E eu achei tão bonitinho ele falando dos sonhos, e eu até comentei, falei, poxa, as pessoas, criança sonha. E atendi logo depois uma de 17, Uhum. que ela não sabe o que ela quer. Olha pra você ver. Entende? E Uhum. aí a gente fala com um de 30, de 40 que não sabe o que quer. Exatamente. Então, assim, na hora que ele estava falando, compartilhando essa história dele, eu sempre fico pensando, por que as pessoas vão crescendo e vão perdendo esse brilho? Uhum. E aí as pessoas têm que estar antenadas, né? E aí eu falei pra ele falou, Tom, eu falei, o que você achou do nosso encontro? E ele estava tão empolgado, ele falou pro pai dele, pai, não, eu queria, não for na quinta não, na terça, vamos fazer na terça que é mais rápido. Aí eu Queria falei, eu logo. fico super feliz, né? Só que eu falei pra ele assim, vamos gravar um vídeo? Ele falou, nossa, mas gravar um vídeo? Eu falei, Aham. ele falou assim, mas eu nunca gravei. Eu falei, não, só fala, do jeito que você falou aí. E pus o Aham. celular aqui e gravei ele. Aí, eu gravando, né? E depois eu falei pra ele, parabéns, porque tem pessoas de 30, de 40 que não se permitem Aham. gravar um vídeo. É verdade, verdade. E eu falei assim, gente, e eu fico explodindo, sabe? Então, assim, é isso que eu tô falando também. As pessoas vão ter que desenvolver essa habilidade. Igual você teve essa atitude de ir lá fazer algo que ninguém estava fazendo, nem naquela época, e tem muita gente que não está fazendo ainda hoje, Exato. mesmo tendo as ferramentas, né, Daniel? E hoje tá muito mais fácil, né? Essa questão de ferramenta e tal. Tá bem mais tranquilo. Eu sempre digo eu tenho dito isso ultimamente, que a melhor janela de oportunidades para bons profissionais é agora. Porque a gente tá tendo um monte de gente desorientada dentro do mercado, falta muito do seu trabalho dentro do Sim. mercado, assim, de gente que é capaz de liderar, orientar, direcionar essas pessoas, né? E como a gente tá tendo essa massa de pessoas agora que estão no mercado de trabalho sem propósito, sem objetivo, sem saber o que querem, sem direcionamento, um direcionamento profissional e correto, Uhum. para quem é um bom profissional que está fazendo o mínimo, esses caras, Eliane, estão virando sócios das empresas. Sim. Eu por exemplo, passei por isso lá no nosso BNI, né? Aham. Que, olha, todas as contratações que eu fiz acabou que vieram de pessoas que foram indicadas a mim através do BNI. Porque eu não conseguia contratar pessoas porque elas não querem fazer o mínimo, entendeu? Sim. Por quê? Porque não tem direcionamento e tal. Mas as ferramentas estão aí, sabe? Hoje, se eu fosse fazer esse mesmo trajeto que eu fiz nessa loja, hoje, eu faria isso 10 vezes mais fácil. Com as Sim. ferramentas que tem agora, sabe? Com acesso à internet que a gente tem agora, os planos estão muito mais baratos. Gente, o negócio da inteligência artificial. Nossa. Eu não vou nem começar a falar aqui, porque eu tô tão apaixonado nesse assunto, tô tão empolgado, Eu também. porque é um novo mar de possibilidades. Sim. Então, enquanto tem um monte de profissional pensando que, nossa, minha carreira acabou por causa da inteligência artificial, por exemplo, um monte de vendedor, inclusive. Eu tô olhando e falando, cara, que legal, isso aqui é uma oportunidade para crescer. Nossa, que legal, isso aqui dá para expandir. A coisa que eu fazia em 2 semanas, agora eu faço em 20 minutos. Então, tem aqueles que choram e aqueles que vendem lenços, né? Verdade. Eu ouvi isso quando eu estava na faculdade ainda. Uhum. Daniel, isso assim que você traz agora me lembra que uma história de um rapaz que eu atendi
há umas 2 semanas atrás. Uhum. Olha a história, gente. 31 anos. Falou assim, não, eu tô precisando de ajuda e tal, porque eu comecei com 17 anos, eu fiz um curso na área da biomedicina, comecei um estágio. Quando acabou o estágio, eu não consegui emprego. E aí, por conta do momento, do meio, falaram assim, vou fazer engenharia da produção. Uhum. Começou a fazer engenharia da produção. Na metade do curso, falou, não, vou fazer engenharia civil. Hoje é engenheiro civil, Uhum. ganha dinheiro com a engenharia civil, mas o sentimento de frustração e tipo, eu acho que eu queria fazer mesmo algo na área da saúde. Aham. Aí começou a fazer enfermagem, aí começou um relacionamento, parou de estudar de novo, não estava fazendo mais enfermagem. Uhum. Aí agora acabou o relacionamento, e aí agora eu quero voltar a estudar, preciso de orientação, mas eu quero fazer psicologia. Nossa, totalmente, assim, tudo bem, né? A gente respeita, a gente sabe como é que Sim, funciona, né? O cara tem que ser feliz. Mas e se ele tivesse tido essa orientação desde o começo, né? E se ele tivesse sido direcionado, né? sim. Pra É igual tomar. você falou, as pessoas, elas não sabem o que elas querem. E assim, para não saber o que querem, entram vários fatores, né? A É. construção, às vezes a informação, às vezes esse próprio sentimento, né? De frustração, de arrependimento. Tem o livro que eu sempre falo, que é o Paradoxo das Escolhas, que mostra por que gera esse sentimento de frustração, de arrependimento, por Uhum. conta da quantidade de informações que nós temos, da quantidade de opções que nós temos. É muito fácil isso ser trazido para nossa vida, Uhum. sabe? Eu até falo sempre o exemplo da sorveteria, da gelateria, né? Na minha época tinha 5 sabores de sorvete. Hoje você vai lá, tem 50. Aham. Então já começa dali. Então, para escolher já é uma eternidade, né? Eu quero experimentar esse. E sempre escolho o mesmo, morango com pistache. Aí eu falo, putz, por que eu não escolhi aquele de chocolate hoje? Cada escolha é uma renúncia, né? Já dizia Charlie Brown Jr. Não é? Cada Aham. escolha é uma renúncia, exatamente. Então, assim, aí gera esse sentimento. Aí a pessoa fala, nossa, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo? Então, assim, as pessoas não sabem. Né? Então, aí, às vezes, é igual você falou, eu tenho uma dificuldade para encontrar uma pessoa, porque isso é uma dificuldade geral do Uhum. mercado. E tem muita gente boa. Tem. A minha irmã falou, ontem ela me ligou, eu falei, Eliane, a situação tá complicada. Aí ela falando dos desafios, tal, que ela falou que acordou, e aí ela mora ali perto do Flamboyant, e ela falando que 4 horas da manhã tinha uma pessoa gritando embaixo, e aí ela abriu a janela para ouvir, e era uma pessoa, assim, um senhor já, tipo, de uns 50 e poucos anos, ele orando, gritando, pedindo pelo amor de Deus, para Deus ajudar, para dar uma oportunidade para ele de trabalho, Uhum. de emprego. Eu não quero roubar, eu não quero fazer nada de errado, eu só quero um emprego, mas eu não tô conseguindo. Senhor, me ajuda. E eu falei, eita. Mas assim, é igual eu falei para ela, falei assim, nossa, realmente tem essa questão também do mercado e tudo mais, mas só que eu vejo também que tem muitas pessoas que não querem pagar o preço. Não tô dizendo que é o caso dessa pessoa. Uhum. Então tem muitas pessoas que às vezes acham caro. Igual tem pessoas que falam assim, nossa, Eliane, seu processo é caro. O que é caro? O que é caro, né? Então, Exatamente. às vezes, a pessoa passou uma vida inteira se sentindo perdido, Uhum. ainda não sabe o que quer, sei lá, aos 30, aos 40 anos de idade, e aí, às vezes, ainda vai continuar por mais quanto tempo, Exato. né? Então, assim, tem que ser olhado, tem que ser visto essa parte também, né? Do quanto você quer. E hoje, Exato. como que você trabalha lá na Dynamics? A Dynamics nossa, é um sonho, assim, que tá. Todo dia eu vivo um sonho, né? É um sonho, Uhum. claro, que tem os seus problemas, até porque trabalhar é resolver problemas, né? Entender isso foi fundamental para que as coisas acontecessem. É, mas a Dynamics é uma empresa muito dinâmica, assim, o próprio nome vem disso, né? De ser um mix de coisas dinâmicas, por isso Dynamics. Legal. E a gente consegue lá fazer muita coisa com pouco recurso, sabe? Assim, é uma empresa jovem, é uma empresa pequena. Ontem mesmo eu fiz um post lá no Insta falando sobre isso, né? Que diante de tantas outras consultorias que existem hoje no Brasil, gigantes, com um monte de gente, com um monte de profissional super qualificado, a gente tem conseguido fazer a diferença. Como? Pegando essa experiência que eu tive de barriga no balcão. Uhum. Essa foi a brecha de mercado que eu encontrei com a Dynamics, né? Você pega os outros consultores, são todos excelentes, tá? Mas se alguém precisa de um cara que fala a língua do vendedor, que pega na mão desse cara e que fala, olha, eu vivi isso também, hoje eu sou o único. Assim, que tem essa experiência de barriga no balcão mesmo, de, Uhum. sabe, olha, eu atendi também, eu também já fui o vendedor pior da loja, eu também já não bati meta, e eu fiz assim, 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 e deu certo. Tá aqui, ó, a foto de quando eu ganhei o prêmio lá mundial, tá aqui a foto de quando eu vendi, quando eu fui diretor do IEL, que a gente vendeu um monte de vagas de estágio, sabe? Inclusive lá no IEL, eu vivi muito assim
essa coisa do que você faz, sabe? Do que a Eliane faz, que é pegar um monte de... O produto mais forte do IEL é a vaga de estágio, né? E a orientação de estágio e tal. E a gente vê a falta que faz essa orientação profissional lá. Eu só queria ter ressaltado isso, porque eu lembrei lá do IEL quando você falou. Aliás, um abraço pra galera do IEL aí. Lugar que eu gostei muito. Então, lá na Dynamics, a gente consegue trazer essa simplicidade da coisa. A gente não chega com 500 termos em inglês que o cara vai ter que reaprender a falar só para poder fechar uma venda, sabe? Então, o nosso lema lá a gente transforma talento em ciência. Sabe aquele cara que conversa super bem, que é talentoso e tal, mas que não tem processo? A gente vai lá e ensina ele dentro de um processo que é fácil de seguir. Então, o nosso diferencial é que a gente torna as coisas mais fáceis. E fazer isso assim para outros vendedores, poder ver o olhinho do cara brilhando quando ele bate meta, sabe? O cara me ligando aqui de mensagem. Agora há pouco, a hora que eu tava aqui no saguão, um cara me mandou mensagem: Daniel, só queria te agradecer aqui, porque já faz 3 meses consecutivos que eu tô batendo meta, consegui dar entrada no meu carro, final do ano, se continuar as coisas do jeito que tá, eu vou dar entrada na minha casa e tal. Aí isso é a realização do propósito que a gente tem lá na Dynamics. Era isso que eu queria ter quando eu comecei com vendas e não tive, e hoje eu consigo proporcionar isso para um monte de gente, para um monte de vendedor, de diretor, de dono da empresa. Então eu tô super realizado. Que legal, Daniel. E é engraçado isso que você tá falando, assim, porque essa semana, inclusive, eu tava com conteúdo lá para gravar, e aí a frase era, né, vamos dizer assim, a headline, né? Eu nem sinto que eu tô trabalhando mais, então tem tipo assim, 10 anos que eu não trabalho. Tem 10 anos que eu não trabalho. Por quê? Hoje eu vejo que eu faço aquilo que eu realmente amo, que tá tudo alinhado com aquilo que eu comecei a construir há 10 anos atrás. Entende? É lógico que é um processo, igual você falou, tem desafios? Se Nossa. tem. Se tem. Mas hoje, por exemplo, quando eu tô atendendo, eu falo assim, gente, eu falo até pros clientes, né? Eu falo assim, olha aí, você acha que isso aqui é trabalho? Eu tô conversando sobre a vida, coisa que eu gosto de conversar, sobre história, como que você construiu isso até agora, né? Quem é você, o que você deseja, quais são os seus sonhos. E aí a gente começar a trilhar esse caminho, trilhar as estratégias para ajudar essa pessoa a realizar tudo isso. Fala assim, não tem nem preço. É verdade. Aí não tem valor, não é financeiro, não é dinheiro, né? Você ter esse reconhecimento e alguém ligar para você e falar assim, poxa, o que você me falou, o que você me ensinou tá transformando a minha vida. É isso aí. Eu acho que, infelizmente, não é todo mundo que pode, né, assim, que tá vivendo isso, mas que pode, na verdade. Pode. Que pode. E assim, eu tava falando que o telefone tocou, que até me desconcentrou, mas assim, na verdade, é que pode, certo? Que pode, porque se alguém pode, eu também posso. Claro. E quando você fala, assim, da sua transição, a gente tava falando sobre a questão da dificuldade que eu imagino que você passou. Eu conversei agora, há um tempo atrás, com uma mulher, na verdade, de São Paulo, que ela é médica. E ela falou, Eliane, você não tem noção da quantidade de médicos que gostariam de fazer uma transição de carreira. Eu imagino. E aí, como fazer uma transição de carreira? Imagina, né, gente? Não, sinceramente, igual assim, é a sua, né, transição. Como assim você vai deixar de ser cantor? Você já tá ganhando dinheiro, você já tem aí uma colocação, já toca em grandes bandas, já toca não sei aonde, já tem fã. Né? Como assim? Você vai deixar? Exato. Não é? E Foi aí, isso mesmo. as pessoas ainda... Eu falei, realmente deve ser um desafio, porque aí envolve família, o meio, né? Os amigos vão falar, uai, como assim? Você vai deixar de ser médico para trabalhar com marketing agora? Vai deixar de ser médico para virar sei lá o quê, né? Treinador de pessoas, desenvolvimento de pessoas. Exato. Como assim? É engraçado, parece que você tava lá dentro de casa quando isso aí aconteceu. Você citando, eu tô vendo assim, gente, a Eliane tava lá dentro da minha casa, ué, não é possível. Mas dá pra gente imaginar, não é, Daniel? Porque realmente vem esses desafios, e aí por isso que eu sempre reforço. E aí como que eu lido com cada desafio, né? Princípio 10-90, 10% acontecimento. Só que eu começo a entender que aquilo lá não faz mais sentido pra mim, como que eu vou ter coragem? Como que eu vou tirar essa força, né? Essa determinação? Falar assim, cara, não faz mais sentido pra mim, então peraí, deixa eu decidir. O que foi, assim, primordial pra você? De onde que você tirou essa força ou essa percepção de que realmente não fazia mais sentido pra você e você decidiu pagar o preço pra fazer algo diferente que você nem sabia bem o que era, pelo que você contou, certo? Não sabia nada, eu achava assim, era só pra ser um quebra-galho. Na verdade, a profissão de vendas em si, você não vai conhecer ninguém que você vai fazer a entrevista lá com um menininho de 10, de 11 anos e falar, o que você quer ser quando você crescer? Ele, eu quero ser vendedor.
Nunca vai acontecer. É difícil mesmo. Todo mundo cai na profissão de vendas de paraquedas. Todo mundo, 100% das pessoas. Foi o meu caso também. No meu caso, a minha motivação foi aquilo que eu te falei do desespero mesmo, do momento, de assim, olha, eu tenho que voltar para casa com o emprego e a coisa mais fácil que eu posso conseguir um emprego é na área de vendas. Foi isso que me motivou. Mas eu sempre falei para minha esposa, para minha família, que eu deveria ter tomado essa decisão antes, sabe? Quando a coisa já começou a degringolar, não na questão financeira, mas na questão de que eu já não tinha mais pegada para aquilo. Aquilo já estava me consumindo, aquele meio de festa, de balada, eu já estava cansado daquilo, foram 17 anos fazendo aquilo. Já não era interessante para mim mais, já não me encantava mais, sabe? E nesse período você ficou quanto tempo nesse limbo, vamos dizer assim, né? Eu quero, mas ainda não tô decidido, Eu né? devo ter ficado uns 2 anos, assim, 2 anos. decepcionado, frustrado, em tocar chateado, sabe? Fazia lá bem o meu trabalho e tal, mas sempre, uns 2 anos foi bem arrastado. Os últimos 2 anos de música foram bem, assim, frustrantes mesmo, né? Certo. Se você olhasse lá atrás, Daniel, tipo assim, se você tivesse continuado, como que estaria a sua vida hoje? Olha, eu falo pra Tatiele, e eu tenho certeza que isso ia acontecer, eu ia acabar morrendo de alguma forma. Eu não tô exagerando, eu ia acabar morrendo de alguma forma. Eu já tava fazendo coisas assim, muito fora do eixo, muito assim, eu era muito provocativo, por ter crescido nesse meio musical, nunca conheci outro tipo de amizade, então meio que tem muita vaidade, muita arrogância, sabe? As pessoas me veem conversando hoje assim, tal, não imaginam como é que eu era há 11 anos atrás, quando eu ainda trabalhava com música. Era um ser humano completamente diferente. Então, ou eu teria morrido de depressão, de qualquer coisa assim, ou alguém teria me passado, sabe? Porque eu não era uma pessoa, assim, sociável, legal. Eu era um cara que, pô, vivi dos 11 aos 17, eu vivi um rock and roll, assim, a vida toda, sabe? Então, a resposta para essa pergunta é, eu estaria morto. Uau. É interessante quando você começa a fazer esse tipo de reflexão, porque aí você começa também a ver, né? Tá bom, então, fazendo essa transição, o que eu perdi? Né? E quais foram os ganhos hoje com essa transição? O que você percebe, assim, que vieram como ganhos aí pra sua vida? Total. Qualidade de vida. Meu casamento, assim, mudou da água pro vinho. Não só pela profissão, mas pela pessoa também. Eu me tornei uma pessoa muito melhor vindo pro mundo real. Eu sempre digo isso. Eu vim pro mundo real depois com essa transição, sabe? Eu tive experiências e desafios que me cresceram assim, me ajudaram a crescer mentalmente, pessoalmente e espiritualmente. Pra você ter uma ideia, eu não acreditava em Deus nessa época. Uau. Na época da música, né? E essa transição me proporcionou todo esse crescimento e uma conexão com Deus, assim, maravilhosa, sabe? Hoje eu tô na igreja, uso meus dons musicais para tocar lá. E independente da religião de quem tá ouvindo a gente aí, é importante a gente ter essa conexão espiritual, porque ela nos faz crescer, desenvolver, a gente pensar no próximo. Isso tudo eu não tinha antes. Então, os ganhos principais, além do financeiro, que, poxa, tá super legal hoje em dia, mas essa parte do crescimento pessoal foi essencial para me apaixonar por essa profissão de hoje. Uau! Olha só, gente, não tem como não se inspirar, né? Porque a transformação vem. E com isso, com certeza, teve o preço que você precisou pagar, né? Como a gente já falou aqui dos desafios. E eu queria saber o que você quer ainda pra frente, então, Daniel. Quais são seus... gente, as pessoas falam, nossa, mas você só fala de sonhos. Aí vive num mundo cor-de-rosa. Eu falei, a gente pode escolher, né? Você vive num mundo de cor-de-rosa ou vive num mundo cinza? É isso e eu aí. não tenho como deixar de falar de sonhos. Porque, assim, desde que eu tinha 17 anos, eu sempre acreditei nos sonhos. Eu sempre acreditei, igual você falou, assim, sempre tem que ter... E agora? Qual que é o próximo passo? Entende? Então, eu sou muito assim, e com tudo que eu estudo, eu vejo que faz mais sentido ainda. Com certeza. Entende? Não é só quem tem 10 anos, não é quem tem 17. Eu vou fazer 50 e tô aumentando agora mais ainda lá o meu leque lá de possibilidades, o meu mural dos sonhos, porque eu falei, eu tenho muita coisa ainda para realizar. E quando eu vou realizando, eu quero saber qual é o próximo passo. Exato. Se eu tivesse 70, eu vou estar me questionando qual é o próximo passo. Exato. O que eu quero agora, entende? Dentro das minhas condições, dentro das minhas possibilidades. Eu não vejo a vida assim, uma vida bacana sem ter sonhos. É isso aí. Entende? Então, você me ensinou assim... muito sobre propósito, Eliane. Desde que a gente tem começado a conversar, você tem me ensinado muito sobre propósito, sobre, assim, essa coisa da continuidade do que você está fazendo, que isso tem um sentido, que isso tem
uma conexão, sabe, a sua missão de vida. As nossas conversas têm sido muito construtivas pra mim nesse Que bom. sentido. E eu tenho aprendido muito. Por isso que eu sempre faço questão de conversar com você quando a gente tem um tempinho ali, Que né? legal. E tem evoluído muito. Obrigado por isso. Minha linguagem de amor, gente, é palavras de afirmação. Isso aqui, ó, só não é vaidade, tá? Aham, Mas é porque realmente aquece meu coração e eu falo assim, nossa, tô no caminho certo. tá. Mas é muito bom mesmo ouvir isso, porque eu acho que tem tudo a ver com isso, né? A gente tá falando assim, eu nem trabalho mais, porque eu encontrei minha missão, eu encontrei meu propósito. E lá atrás, era um tema que me incomodava muito quando falava missão, propósito. Eu falava, ai, lá vem essa pessoa falando de propósito, eu nem sei. Aí eu falava Aham, assim, aí depois que vai trazendo consciência, eu pensava assim, mas eu nem sei quem eu sou. Por que aham. eu vou pensar em propósito e missão? Aí as pessoas estão assim ainda, entende? É. Hoje tá muito mais fácil da gente realmente trazer essa questão de missão e propósito. Ela é baseada naquilo que eu quero fazer para entregar para o mundo. Uhum. Entende? Então, assim, a gente está entregando algo. É. Então, sempre quando eu fazia ali o MAS, meu pior pilar sempre foi o servir. Só que eu tinha uma ideia que o servir, ele estava muito relacionado com o financeiro, que eu tinha que doar, que eu tinha que ajudar, que eu tinha que contribuir, e tá de certa forma. Aham. Mas não é só isso. É igual você falou, o que você ensinou para alguém que te liga, fala assim: "Nossa, Daniel, obrigada, porque agora eu tô conseguindo aqui juntar meu dinheiro, já vou comprar meu carro, daqui a pouco eu vou construir minha casa". Isso já é uma entrega. E isso é igual a gente falou, não tem preço. Uhum. Entende? Então, Verdade. de fato, você vê, fala assim, nossa, você tá fazendo o seu papel. Você tá entregando algo de valor. Então, hoje eu vejo muito que esse pilar meu pode crescer e expandir muito, porque eu tô Uhum. recebendo esses feedbacks. Por isso que eu falo, eu amo feedback por isso, porque quando e não só os feedbacks bons também, né? Porque a gente precisa saber também onde que eu posso melhorar, o que que eu Uhum. posso fazer para evoluir. Por isso que eu falo, não, eu tenho que aprender com você, eu tenho que aprender com várias pessoas aí, eu tenho que estudar cada vez mais, é lifelong learning. Isso. Não é? Então não tem como eu parar, até me permitir, né? É isso aí. É isso aí. E essa coisa do propósito, do valor pra gente, é o que faz a gente acordar todo dia da cama, levantar mais cedo, sabe? Você me perguntou quais são os próximos passos aí, e eu sou um cara eu quero acreditar muito nessa geração de agora que tá entrando no mercado, sabe? Que é Uhum. uma geração que tá muito desacreditada. Você sabe disso, né? Sim. Muito desacreditada. Todo mundo fala, é uma geração fraca e que sei lá o que e tal. Eu não acredito. Eu acredito que é uma geração diferente. Que eles têm valores diferentes dos nossos. Que eles entraram com uma tecnologia e uma visão de mundo que a gente tá só começando a entender o que que é. E não tem como a gente escapar. Eles vão ser o futuro, né? Sim. Então, pô, enquanto tá todo mundo desacreditando nessa galera, eu quero acreditar. Então, em 2024 agora, eu vou abrir vários temas, cursos, falando sobre network, na área que eu entendo. Sou um cara limitado de conhecimento, né? No sentido de, pô, eu não tenho um leque de conhecimento muito amplo. O que eu sei fazer? Tocar violão e vender. Basicamente é isso. Então, na área que eu consigo, que eu tenho competência de vendas, de atendimento, de negócio, de empreendedorismo, eu quero investir muito agora em geração Z, sabe? Quero abrir muito leque de oportunidade para esses caras, capacitá-los, trazer conflito de visão de mundo para que eles cresçam, sabe? Então, em Uau. 2024 tem muita coisa legal aí para geração Z. Que legal. Eu adoro isso, porque realmente eles precisam muito, Uhum, muito, 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 muito mesmo. Porque, assim, é igual você falou, tem ali vários conflitos, né, de gerações mesmo. E muitas vezes nós não sabemos lidar com esses meninos, com esses jovens, com essa geração que está vindo. E, de fato, dá aquela sensação que eles não são comprometidos, porque eles também não têm. A tolerância é baixa, diz, tá bom, tá bom. Não exato. tá, também tchau. Não é? É. Mas, assim, como eu falo para eles, é sempre ter clareza daquilo que eu quero. Uhum, Trazer clareza do qual é a vida que eu quero ter. Porque quando você sabe, você vai entender que ao longo dessa jornada, você vai ter que fazer muitas coisas. E entre elas, coisas que talvez você não gostaria de fazer. é E isso eu aí. acho que isso é para todos nós, né, Para Daniel? todo mundo, eu sempre dou esse exemplo, né, nas palestras. Para você viver 1% do que você sonha, você tem que viver 99% do que você não gosta. Quando eu era músico, todo mundo falava: "Nossa, a profissão de música deve ser maravilhosa. Viagens, balada, hotel caro, que sei lá o que e tal". Cara, era 99% do tempo afinando instrumento, trocando corda, cortando o dedo, ensaiando, tirando música, escrevendo. Era todo um processo ali por trás de 99% do seu tempo fazendo coisas que você não gosta para viver 1% que você gosta. Em vendas é a mesma coisa. Nossa, eu amo dar treinamento, mas para dar treinamento, nossa, eu tenho que fazer um monte de coisa, planejamento, Excel. Eu detesto burocracia, mas 99% do meu trabalho é com documento. Então, eu vivo 99% do que eu não gosto
pra fazer 1% que eu gosto. É E isso. te dá prazer também, né? Porque aí a recompensa vem, né? A recompensa é 1000% maior do que os 99% que você Uau. ficou ali. Acho super bacana isso. Daniel, e assim, só pra gente já partir aqui pro encerramento, né? Porque olha pra Já? você ver, já passamos aí 45 minutos só desse bate-papo. Que legal. Não vi. A Júlia falou que eu não ia ver o tempo passar, eu não vi mesmo. Não, não vê, é impressionante, né? Mas é aquela história. Por isso que eu falo, é trabalho. Gente, a gente tá aqui num bate-papo super gostoso, e aí a gente vai vendo as histórias, a gente ficaria aqui 2 horas Com falando, certeza, né? com certeza. Mas assim, a gente falando dessa questão de habilidades, de talentos, igual você falou, eu sou um cara limitado. Na verdade, eu vejo que é totalmente limitado. Só que às vezes eu fico com essa sensação. Então tem muita gente aí que tá buscando treinamentos, né? Eu sou uma pessoa dessas, assim, que eu falo assim, gente, a minha crença de capacidade é muito baixa. Uhum. Era. Vamos consertar aqui. Peraí que eu tô mudando minha comunicação, porque não é mais, porque agora eu já sei que eu sou foda, vamos dizer Ao assim. vivo, hein, galera? Ao vivo, hein? Vou dizer que eu sou foda, porque eu sou mesmo. Mas assim, eu tive por muito tempo essa crença de capacidade muito limitada. Então, assim, eu sempre ficava, eu preciso fazer mais um curso, eu preciso fazer mais um curso, e curso, entendeu? E não Uhum. agia. Então, assim, eu admiro demais as pessoas, às vezes, que, tipo, com pouco que você diz que tem, que eu acredito que é muito mais do que você falou, né? Mas, assim, o tanto que você já fez com o que você tem. Uhum. Entende? Então, eu acho isso muito interessante. Então, assim, tem muitas pessoas que estão nessa mesma vibe aí de curso, mas a atividade, a ação mesmo que é importante, tá lá embaixo. E para eu me tornar perita, eu entendi que eu precisava fazer 8 horas e estudar 2. E eu tava sempre fazendo o contrário. Eu estudava 8 e fazia 2. Aham. E só quando eu comecei a virar essa chave, que o meu resultado começou a virar. É isso aí. Entendeu? Então, assim, olha pra você ver. Tem que estudar? Lifelong learning. Eu vou estudar pra sempre. Isso. Todo dia eu tô aprendendo algo diferente. Mas eu não preciso ficar mais nesse negócio de curso, querendo algo pra me sentir capaz de fazer algo que eu já estou pronta. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, assim, eu acho que você falou isso aí, sempre me remete a algumas lembranças aqui de algo que eu aprendi. E hoje eu vejo, falei assim, eu tô trazendo mais leveza Aham. pra esse momento, que nos primeiros podcasts podem assistir lá. Eu tava assim, ó, tensa ainda, aí vai ficando mais gostoso, vai ficando mais leve. Então, eu tô me permitindo também. Isso. Porque eu falo, tem que ser leve. Tem isso que aí. ser leve. Não dá pra ser. O Richard Klein fala uma coisa maravilhosa, que é assim, sempre que uma oportunidade aparecer pra você, é porque você tá pronto. Então, mesmo que você não saiba como fazer, pega, aceita a oportunidade. Depois você se vira pra fazer a entrega, mas Boa. pintou a oportunidade, é porque ela é pra você. Pega e faz. É Pega isso. e faça, né? E é verdade, é exatamente isso. Essa semana mesmo eu tive uma oportunidade de fazer uma live com uma mentora de adolescentes também lá da Angola. Nossa, que legal. Foi super legal. E ela pôs no grupo lá, gente, eu queria fazer uma live com alguém do Brasil, tal, que faz o mesmo trabalho. Aí eu falei, opa, peraí que eu vou me organizar aqui agora. E assim, tipo, se fosse antes, Aham. eu ia falar assim, meu Deus, o que eu vou fazer na live? O que eu vou falar? Eu falei, não, que dia? É amanhã? Não, beleza, então. Então, que horas? Aí eu ajustei. Se fosse antes, eu ia falar, meu Deus, mas não sei, vou pensar, tal. E ninguém se manifestou. Aham. E agora eu falei assim, não, então tá, eu vou. E assim, ainda tava no atendimento, a hora que eu comecei, eu falei, nossa, passou 3 minutos aqui, eu dispensei meu cliente lá, fechei, falei, desculpa, mas agora eu vou ter que encerrar, porque eu tenho que entrar na live. Então, assim, eu tô tentando não perder essas oportunidades, mas de forma leve, entende? Então, assim, esses dias tem sido bem bacana, fiz um treinamento lá com o pessoal também do Portal do Estágio. Ah, com do o Luiz Fernando. Que legal. Nossa, foi topíssimo, adorei a experiência e foi super leve. E aí eu falo assim, nossa, realmente, como você falou, a gente precisa se permitir mais, Isso. né, trazer essa leveza. E só para fechar de novo aqui essa parte que eu entrei, eu tô ficando boa já não tô me perdendo, a ideia vai, eu vou, mas eu volto. Quando a gente se conhece, a gente vai respirando aqui e vai dar certo. Mas essa questão da limitação, eu assisti o vídeo, você já viu aquele vídeo do burrão? Já, demais. Nossa, então, eu lembrei excelente. daquele vídeo do burrão. O cara, não, eu só fiz até a 5ª série, não é? E eu ia te perguntar, qual foi o impacto na sua vida não ter feito uma formação? Porque tem muitos jovens, às vezes, que vêm, que eu atendo, né? E falam assim, mas eu não quero fazer faculdade, eu não preciso fazer faculdade. E a resposta que eu dou, eu falei, realmente, hoje no mundo,
Não necessariamente você tem que fazer uma faculdade. O meu Uhum. marido, por exemplo, ele não fez faculdade e foi fazer faculdade, eu já estava, sei lá, com 30 e poucos anos, eu acho, e fez por fazer, porque ele fez gestão pública, Uhum. algo assim que não tem nada a ver com o que ele faz, porque ele trabalha com vendas, Uhum. inclusive, né? Ele trabalha em gráfica. Então, assim, nunca foi algo que fez diferença para ele. Mas eu acho que até pela questão, assim, da construção, eu sempre pensei, nossa, tem que fazer um curso superior. E ele fez gestão pública, depois Uhum. começou a fazer gastronomia, mas para ele também nunca fez falta. E eu falo para os jovens, falei, tudo bem. Eu aprendi com o Murilo Gun, que ele falou também, né, que com 17 anos ele não sabia o que ele queria, ele falou, não quero mais estudar, porque eu quero algo totalmente diferente. Só que ele falou algo que, para mim, eu acho que fez muito sentido, que é assim, se você for o cara, talvez você não precise, de Uhum. fato, fazer um curso superior e também, desde que você não precise, né, igual você falou, né, vai levar o currículo, aí você vai ver lá, você ainda teve sorte que teve uma pessoa que falou, não, peraí, vou fazer o currículo para você, e você Exatamente. fez uma proposta para a pessoa que, tipo, pouquíssimas pessoas teriam coragem de Uhum. fazer, né, que é, tipo, não, se você investir em mim, se eu não der o resultado que você quer, que você espere, eu devolvo seu dinheiro, eu devolvo o investimento que você fez. Quantas pessoas que a gente vê fazendo isso no dia a dia? Pouquíssimas. Uhum. Então, eu faço o processo de orientação vocacional e profissional. Eu faço o processo também, às vezes, de recrutamento e seleção. Uhum. E aí, quando vem os currículos, é uma das primeiras coisas que a gente olha hoje. Claro, Não é? evidente. Então, assim, eu falo que tudo bem, se você for o cara, você não precisa fazer. E se você também não precisar de mandar o seu currículo dessa forma, se você estiver no lugar certo, com as pessoas certas, que vão te ajudar a estar onde você quer estar. Ainda assim, eu não fiz faculdade, mas eu sou um defensor ferrenho de que as pessoas deveriam investir sim em ensino superior. Por quê? Sem ensino superior, você não consegue os atalhos que a própria faculdade vai te dar. Você pode olhar, todas, 100% das empresas de tecnologia que hoje são as 5, 10 maiores big techs do mundo, todas começaram com turma de faculdade. Já parou pra pensar nisso? Sim. O Facebook começou com uma turma de faculdade, o Google começou com uma turma de faculdade, a Amazon começou com uma turma de faculdade. Não parei pra pensar nisso. Todos foram turma de faculdade. A Nectar, onde eu trabalhei por 9 anos, e que eu tenho um carinho imenso, que me direcionaram para o mundo, devem estar assistindo também, começou com uma turma de faculdade. Então, a faculdade, ela te proporciona o primeiro... já parou pra pensar que seu primeiro network profissional Sim, vai isso aí ser a já. faculdade? Eu vim sem isso pro mercado. Então, a faculdade, ela vai te dar uma série de atalhos. Olha, sem faculdade, você tem que provar muito mais em um prazo de tempo muito menor, sabe? E com muito mais especificação aquilo que você sabe fazer. Com a faculdade, você entra com alguém te gabaritando. É muito mais fácil. Então, eu sou o defensor ferrenho de que a pessoa tem que fazer curso superior se ela puder, sim, porque isso vai tornar a vida dela mais fácil. Uau, isso dá um corte, hein, gente? Na verdade, vão sair vários cortes aí, né? Porque é muito legal, Daniel, te ouvir. E, Daniel, como que as pessoas fazem aí, que sei lá, as pessoas que estão interessadas em desenvolver mais essa habilidade na área de vendas, e é mais focado na vendas, a Dynamics, ou tem outros treinamentos? Fala aí um pouquinho mais para você, inclusive, já compartilhar os seus canais, seu Instagram. Fique Perfeito. à vontade aí. Obrigado pelo espaço. Hoje, exclusivamente, a gente está captando pessoas pelo Instagram, tá? Que é o daniel.dynamics. Então, @daniel.dynamics é o Instagram da empresa. E a gente é bem focado na área de vendas. A gente é bem nichado nisso mesmo, tá? Só que qualquer tipo de venda, tá? Desde vender picolé na rua até vender software de 5, 6 milhões de reais, passagem aérea, a Gol é cliente da gente também, e permitem, né, que a gente fale da marca deles como case. Então a gente ensina qualquer vendedor a vender qualquer coisa. Qual que é o único público que a gente não atende? Aquela pessoa que ela é o dono da empresa e vende sozinho, ela não tem uma equipe de vendas. Aí realmente eu não consigo ajudar. Mas se ela tiver um vendedor, eu já posso ajudar em qualquer segmento. E se eu for a vendedora? Aí, se você for específica de vendas, eu consigo te ajudar. Ah, legal, legal. Muito bom, Daniel. E, Obrigado. assim, gostaria de passar mais algum recado aí para as pessoas que estão assistindo a gente, porque, assim, o nosso público principal são esses jovens, né, que estão buscando aí a sua primeira escolha profissional, às vezes pessoas também que queiram se desenvolver,
buscando alta performance. E Uhum. essas pessoas que querem, ou às vezes por algum motivo não se sentem mais satisfeitas com aquilo que fazem, Uhum. querem fazer uma transição de carreira, mas tá faltando coragem, tá faltando aí talvez o ambiente certo, falar assim, não, realmente, será que tá fazendo sentido para você o que você faz? Será que isso tá dando esse resultado? Porque se eu continuar fazendo algo que eu não gosto, que não faz mais sentido, Uhum. talvez os resultados, né, você falou aí, você compartilhou, talvez não sejam os resultados que eu espero para minha vida. Exato. Então, essas pessoas que estão nos assistindo aí, espero que vocês também compartilhem aí, né, esse nosso bate-papo aqui com o Daniel, também com as pessoas que precisam se inspirar com histórias assim. Então, o que você diria para essa galera aí? Olha, eu diria que se você puder fazer o seu caminho ser mais fácil através de uma boa orientação profissional, escutando pessoas que sabem o que elas estão dizendo, com bons históricos, com bons resultados, que te direcionem para alta performance, vou repetir o que eu disse aqui um pouquinho mais cedo, essa é a melhor janela de oportunidades da história para quem quer fazer um bom trabalho. Porque a gente tem uma geração com um monte de informação rolando aí, que está deturpando a cabeça da galera no geral. Então, quem está fazendo o básico do seu trabalho, quem está fazendo bem feito, bem direcionado, está virando sócio da empresa. Eu estou vendo isso acontecer praticamente toda semana. Ah, fulano, porque ele vestiu a camisa da empresa, porque ele fez tal coisa, tarana, que são coisas básicas, tá? Não estou falando de nada extraordinário. Elas estão ganhando muito espaço no mercado, se consolidando, cumprindo o seu propósito, desde que elas estejam bem direcionadas, ouvindo as pessoas certas e dispostas a fazer um pouquinho mais do que a média. Quilômetro extra. Exato, falou tudo. Quilômetro extra. E no mais te agradecer por esse espaço aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu tô imensamente feliz. Tô aqui me segurando aqui pra não sair pulando. Ah, eu adoro quando sai pulando. Essa parte é a que eu mais gosto. É isso aí, obrigado. Daniel, mas assim, vamos embora fazer uma dinâmicazinha aqui agora, né? Porque a gente tem treinado bastante lá no BNI. Boa. Bora fazer seu pitch de vendas aí de 30 segundos. Ah, adoro! Porque eu vou ter que aprender muito, né? A gente tem que aproveitar aqui as oportunidades. Faça seu pitch de vendas aí. 30 segundos, hein, Daniel? Ó, contado lá, hein? Então, Marcado. igual no BNI, hein? Igual no BNI. Olha só, pessoal. 14% das empresas investiram em treinamento de vendas em 2023 e 73% dos clientes reclamaram de atendimento e deixaram de comprar por causa do vendedor. Esse gap, esse tamanho desse buraco que tem aí, que não está batendo a conta, eu consigo resolver para você, tá? Você que está me escutando aí agora. Então fala com o Daniel da Dynamics sobre vendas e eu posso te ajudar. Uhul! Opa, o braço, eu quero bater palma. Também quebrei aqui o microfone. Certinho, Daniel, eu que te agradeço, muito obrigada aí pela participação, adorei, foi super leve, gente, quanto mais leve, melhor, então Obrigado. gratidão, viu, muito obrigada. Obrigado demais, valeu, gente.